Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias, novidades do Vascão, né? O Vasco está muito perto de anunciar um lateral direito. Vamos falar quem é esse jogador. Também vamos falar aqui das atualizações, tanto do Luiz Amarília, também do Jorge Recalde, se há possibilidade deles virem para o Vasco. Inclusive o empresário de um deles pode ter uma reunião hoje com o presidente do Vasco, Jorge Salgado, com a diretoria do Vasco. Vamos falar sobre esse assunto. Também vamos falar aqui da situação do Daniel Amorim. Infelizmente, o jogador não deverá seguir no Vasco. Tudo isso e muito mais. E também tem o Leandro Castanho, cara. Será que ele vai voltar pro Vasco, a volta dos que não foram? Vamos explicar melhor essa situação para você, torcedor, mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Ajuda aí muito a gente a chegar a 160 mil inscritos, amigo. Falta pouco, dá essa moral, compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais para ajudar a gente a atingir essa marca muito importante aqui pro nosso canal. Também vai lá no meu outro canal lá, Expresso Vasco, se inscreve lá para ajudar a gente a chegar a 16 mil inscritos, meu segundo canal do Vasco, o link tá aqui na descrição. Bom, pessoal, o Vasco ainda tenta resolver a situação de jogadores que já estavam com um pé fora do Vasco e que podem retornar, né? A volta, literalmente a volta dos que não foram. Segundo alguns jornalistas, o Vasco vem encontrando sérias dificuldades para a rescisão de contrato aí do Leandro Castanho. E ambas as partes não estão entrando em um acordo e o jogador ainda tem contrato com o Vasco, né? O contrato dele está a vigor, vai até o dia 31 de dezembro de 2022. E ele mesmo tendo comprado casa em São Paulo, já se mudado para São Paulo, ele ainda é jogador do Vasco. Ainda não teve a rescisão oficializada e muito menos publicada no BID. E pode ser que o jogador retorne ao Vasco e se não tiver um acordo, se o Vasco não for utilizar o atleta e ele não quiser jogar no Vasco, vai ter que ficar treinando em separado. Aquela coisa toda que a gente já viu inúmeras vezes aí no futebol, né? Infelizmente a incompetência da diretoria do Vasco e também as dívidas que deve ter com o atleta emperram esse negócio aí de ter um final feliz para todos nós torcedores que não queremos ver o Leandro Castanho nem pintado de ouro dentro de São Januário, né? E assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Outro jogador aí que o Vasco tenta resolver a situação, mas esse está praticamente descartado, uma permanência dele no Vasco, é o do Daniel Amorim. O Vasco não teria entrado num acordo financeiro aí para renovação de contrato, ou melhor, renovação de empréstimo do jogador aí junto a Tombense, e possivelmente ele não será jogador do Vasco em 2022. Está praticamente selado a saída aí do Daniel Amorim do Vasco, né? Uma pena, um jogador aí que muitos torcedores gostariam que ele tivesse permanecido no Vasco para a próxima temporada, pelo menos para compor o elenco, porque sempre que entrou correspondeu à altura, né? Fazia muitos gols, né? Tinha muita gente que até falou que ele era melhor que o Germancano. O nível de jogos que ele atuava e os gols que ele marcava. Ele marcou muitos gols com a camisa do Vasco, sempre entrando no segundo tempo e muitas vezes salvando o Vasco de derrotas. O jogador tinha uma boa altura também, com certeza era bom na jogada aérea a favor do Vasco, né, pessoal? Porque a zaga lá atrás foi um desastre, né? Ninguém conseguia marcar. Eu cheguei até a falar sobre isso na época lá, quando tava tendo a segunda divisão, que o Vasco tava muito mal, que o Vasco tava tomando gol todo o jogo de jogada aérea. Eu até falei, fala pro Fernando Diniz colocar lá o Daniel Amorim pra jogar de zagueiro, né? Porque pelo menos na bola aérea ele consegue tirar lá de trás, né? Seria interessante do que ver o Leandro Castanho e o Ricardo Graça na época, que eram os zagueiros titulares, jogando no time ali do Vasco, né? Lamentável a saída do Daniel Amorim, na minha opinião, e do Leandro Castanho. Segue essa novela aí que parecia que ia ter um final feliz. Até o Carlos Brasil confirmou que o jogador iria sair do Vasco na sua entrevista coletiva e podemos ter uma grande reviravolta nesse caso aí. Deixe aí nos comentários o que você acha da saída do Daniel Amorim e também essa possibilidade de permanência do Leandro Castanho no Vasco. Bom, pessoal, agora vamos falar de chegada de jogadores, né? O Vasco tenta fechar com mais reforços, né? A gente espera o anúncio oficial de mais 2 reforços. O fato é de que o atacante Raniel já tem data marcada para se apresentar no Vasco. Portanto, já dá a entender que ele já é jogador do Vasco, contratado, aguardado em São Januário no próximo dia 3 de janeiro para iniciar as atividades aí, juntamente com o elenco vascaíno, e certamente está contratado pelo Vasco. Quem também vem para o Vasco é o meio-campo Vitinho, que falta somente o anúncio oficial aí desses 2 jogadores. E esperamos aí que seja em breve, né? O Vasco também deve fechar a contratação do lateral direito Rainer. Segundo as informações, o Vasco já tem negociações avançadas com esse jogador que disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Sport. Ele já é um sonho antigo, um desejo antigo do Vasco
quando o Vasco estava na primeira divisão, sondou muito, tentou contratar esse jogador. Na época ele se destacou bastante, jogando na Série B com a camisa do Cuiabá. O jogador acabou saindo para o futebol árabe e acabou retornando ao Brasil para vestir as cores do Sport. Não foi tão bem assim, o Sport acabou sendo rebaixado e agora ele pode retomar sua carreira aí no Vasco, né? Vamos aguardar, ver se o Vasco vai fechar essa contratação. Se falou também numa possibilidade do Nino Paraíba, até o empresário do jogador confessou que seria um baita clube para o jogador vestir a camisa, né? Ele que está de saída do Bahia. Na minha opinião, o Nino Paraíba é muito mais jogador do que o Rainer, um jogador experiente, apesar de não ter feito um bom ano aí com a camisa do Bahia, mas já jogou muito bem anos anteriores, com certeza chegaria para ajudar o Vasco, um jogador literalmente de Série B, na minha opinião, tem uma idade um pouco avançada, mas seria um bom reforço sim, óbvio, para vir para o Vasco. O Rainer não jogou muito bem sim com a camisa do Sport, né? Vamos esperar aí, ver qual vai ser a definição do Vasco. Fato é de que quer contratar um lateral direito e deve ser anunciado, quem sabe, nos próximos dias. O Vasco também insiste na contratação aí do atacante Caio Dantas. De acordo com o Globoesporte.com, o time que detém os direitos do atleta, o Água Santa, deseja uma compensação financeira para que o jogador seja emprestado ao Vasco. Ele esteve no Náutico na última temporada, se destacou também anteriormente com a camisa do Sampaio Corrêa, que foi a melhor fase do atleta, marcando muitos gols aí na Série B do Campeonato Brasileiro, e chamou a atenção do Vasco, né? O jogador que tem um faro de gol, apesar de não ter atuado em nenhum time grande aí na sua carreira, mas pode ter uma grande oportunidade vindo para o Vasco. Só que fato é que o Vasco não tem dinheiro, não tem poder financeiro nem para contratar jogador do Água Santa, meu amigo. Olha só como que está a situação do Vasco hoje. Muitos jornalistas confirmam que o Vasco deseja pagar de 90 a 100 mil no máximo aí para os maiores salários do elenco vascaíno, cara. Aí fica bem complicado de muitos jogadores virem para o Vasco, e o que a gente vai ver vai ser um elenco bem razoável aí para a próxima temporada, de acordo com essas informações que chegam. E o Vasco ainda insiste na contratação do Caio Dantas, né? Quem já está descartado possivelmente é o atacante Zé Roberto. O Atlético Goianiense deseja emprestar ele a um clube da Série A. O Vasco também não tem pressa aí para resolver a situação do Diego Souza, ao contrário do Sport, que deseja contratar logo o atleta para dar até uma resposta para o torcedor ao rebaixamento para a Série B, e isso pode emperrar o negócio do jogador com o Leão da Ilha, né? O próprio presidente do Sport confirmou que o que pesa a favor do Vasco é o desejo da família do atleta em ficar no Rio de Janeiro e possivelmente pode ser jogador do Vasco, e o Vasco prega cautela, não tem pressa nessa negociação e se arrasta a grande novela aí, que já vem praticamente quase um mês aí, a contratação do Diego Souza, e quem sabe podemos ter novidades ainda no início de janeiro. Acho que agora no final desse ano está totalmente descartado uma possibilidade de acerto do Vasco com o Diego Souza. Vamos aguardar, né, pessoal? Somente isso que nos resta. O Vasco ainda espera também a decisão para contratar aí, quem sabe, o atacante Luiz Amarídia, que pertence ao Vélez. Infelizmente, o Vélez parece que deseja contar com o atleta para a próxima temporada. Emprestou muito ele para vários clubes. A gente já falou aqui que ele foi emprestado para o Minnesota United, jogou também na Universidade Católica do Equador, não do Chile, jogou também na LDU de Quito. Devido ao jogador ter se destacado aí nas últimas temporadas, o Vélez deve ter pensado, pô, esse cara aqui tem talento, vamos utilizar ele. E, infelizmente, pode ser que ele esteja mais longe do Vasco. Outro jogador que tem a novela se arrastando por muito tempo mesmo é o Jorge Recalde. O jogador, inclusive, já está no Brasil de férias em Santa Catarina. O seu empresário teria uma reunião marcada hoje com a diretoria do Vasco. De acordo com algumas informações, não está confirmada essa reunião, e chega que vários jornalistas confirmam que o presidente do Olímpia não vai aceitar a proposta do Vasco, recusou algumas propostas aí, e que o Jorge Recalde deve seguir no Olímpia. O jogador não quer seguir no Paraguai, quer fechar com o Vasco, gostou da proposta salarial do Vasco. Infelizmente, segue essa novela e devemos ter aí notícias não tão boas para o Vasco nos próximos dias. Vamos aguardar, né, pessoal? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo esses reforços. Se você acredita que o Vasco ainda vai contratar esses paraguaios, também a situação do Caio Dantas, o Vasco insiste nessa contratação, e também aí a chegada de um lateral direito que deve acontecer no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado, tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis.